independente do tamanho da empresa, do negócio da empresa, ela tem que estar sempre preparada para o pior e para o melhor. Então, ela tem que aprender a ter essa escala e conseguir ter esse planejamento e o investimento, por exemplo, nesse caso aí não é gasto, né? É investimento, porque como a gente já fez os números aí durante a conversa, eles iriam ganhar muito mais tendo a plataforma disponível, né? Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Cássio e a gente vai falar um pouco sobre o que o Super Bowl tem a ver com cloud. Como assim? Que história é essa? Será que tem a ver? Do que esses malucos vão falar, né? Beleza, Cássio? Beleza? Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Cássio, antes da gente começar a falar um pouco desse nosso assunto, só te apresenta para a galera aí, fala quem tu é, só para quem não te conhece ainda. Então, meu nome é Cássio, eu trabalho na área de cloud, aí na Cloud Treinamentos, atuo na área de projetos e na parte de suporte ao programa de especialização em AWS. Show de bola. Cara, que história é essa aí que o Cássio falou? Leandro, vamos falar sobre o Super Bowl. Como assim, cara? A gente não fala sobre cloud, Super Bowl? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bora lá, então. O que uma coisa tem a ver com a outra, cara? Você não sabe isso aí? Não tô Não sabendo. sabe a relação? Não, me conta aí. Então, vou te contar. Durante o Super Bowl, que é o jogo final da NFL, que é a liga de futebol americano lá dos Estados Unidos, a empresa Coinbase fez um anúncio durante o intervalo do jogo. O que consistia esse anúncio? Basicamente era um QR Code que ficava se movimentando na tela, remetendo às lembranças lá do descanso de tela do DVD. Essa aí é antiga. Então Aquela, pensa aquela que fica pulando assim, né? Na, exatamente, ela pra cima e pra fica baixo. ela fica colocando assim um movimento e ela fica, vamos dizer, não tem uma continuidade. Então, esse é o anúncio que eles divulgaram. E esse QR Code aí era para os usuários digitalizarem e eles eram direcionados para o site da Coinbase. Direcionando no site, eles tinham que fazer um cadastro e cada pessoa que se cadastrasse ganhava $15 para começar a operar com criptomoedas. Então, esse foi o anúncio. E qual que foi o resultado? Qual que foi o resultado desse anúncio aí? O que Magia. você acha que aconteceu? Cara, eu acho que os caras tiveram milhões de novos clientes aí. Não sei qual é a audiência do Super Bowl, mas acredito que seja extremamente grande. Eles devem ter ganhado muitos clientes. Então, 10 segundos após o início, né, do anúncio, o site já apresentou instabilidade, um grande tráfego e ficou indisponível. Apresentou indisponibilidade e ele só foi retornar em torno ali de 2 horas. Então, estima-se, 2 horas depois do anúncio? 2 horas, demorou 2 horas para restabelecer assim o site, né? E estima-se ali até o diretor executivo de produtos da empresa informou que eles tiveram 20 milhões de acesso em 1 minuto. 20 milhões de acesso em 20 um minuto. milhões de acesso em 1 minuto. E esse número Que é... provavelmente tenha sido aquele minuto ali. Não sei quanto tempo foi esse anúncio. Ah, boa. O anúncio foi de 60 segundos. Então, eles compraram um espaço lá no intervalo do Super Bowl de 60 segundos para simplesmente deixar ali o QR Code deles que direcionava para o site e lá no site eles faziam a operação que eles queriam. Então, dava os $15 para os usuários e o pessoal também colocava um valor a mais para fazer a operação, né? Começava a operar com criptomoedas. Nesses 60 segundos, eles não aguentaram nem 10 segundos. Em 10 segundos já não conseguiram. E aí o que acontece? Dos últimos registros que eles têm de acessos,
Esse aqui, por exemplo, de 20 milhões, foi 6 vezes maior que os últimos registros. Então, eles tiveram 6 vezes mais acessos que os últimos que eles tinham ali no benchmark deles, né? De qualquer outra campanha que eles tenham feito. Então, tipo, se tiveram 20 milhões, esse aí teve. O anterior teve quantos milhões aí? Puxa, agora pegou na matemática, né? Mas é isso aí dividido por 6. Sim. E teve até um ponto que tem nas notícias aí que foi bem noticiado no mundo das criptomoedas, Estados Unidos, deu até uma notícia na CNN que, por exemplo, só os usuários dos Estados Unidos estavam habilitados nessa promoção, que seria se cadastrar, ganhar $15 e começar a operar. Então, seria somente usuários dos Estados Unidos. Então, não teve, vamos dizer assim, o mundo inteiro podendo fazer participar dessa promoção, né? Sim. Então, ó, eu calculei aqui, ó, cerca de 3 milhões e meio aí tinha sido o maior número de acessos que eles O tinham maior tido. número deles. E aí agora foi a 20 milhões. E, consequentemente, isso aí não aguentou em 10 segundos. Pensa na campanha, né? Sim. E até teve um tweet, uma postagem do Edward Snowden, que foi muito legal, que ele colocou e é bem isso e remete muito ao que a gente vê no mercado, em projetos, conversando com o pessoal, que a Coinbase, por exemplo, investiu 16 milhões de dólares para direcionar os usuários para o site e zero para garantir que o site não ficasse indisponível. Então é algo bem frequente que a gente vê. O pessoal investe, por exemplo, no marketing para levar o pessoal para o site, mas não investe para o site ficar indisponível, né? Nesse caso, esses 16 milhões foram 16 milhões, deve ter sido mais ou menos o custo daqueles 60 segundos ali do anúncio. E aí é algo que a gente coloca muito nas reuniões ali, que é o quanto é o seu site, a sua loja virtual indisponível, né? O quanto que tu deixa de faturar. E a lição que a gente pode tirar disso aí é falta de escala e previsibilidade. Ou seja, mesmo que você tivesse os dados dos últimos 6 lançamentos, vamos dizer assim, 6 anúncios, faltou a escala, porque você não tem que pensar o seguinte: eu vou preparar o meu ambiente para comportar a mesma quantidade da última e um pouco mais. Tem que estar preparado o ambiente para tudo, se for 0 ou se for 10 milhões, 20. É, isso aí, cara, então, isso aí que tu tá falando é legal, né? Porque às vezes é até falta de comunicação interna, né? Porque tu teve a campanha de marketing, fizeram toda uma campanha e tal de investimento aí, como tu falou, 16 milhões de investimento nessa campanha, mas às vezes isso aí não é passado para a empresa como um todo, para os outros setores, para os caras prepararem aquele ambiente para isso, né? Então, se o ambiente ele está preparado para ter aí um pico máximo de 3, 4 milhões de acessos, não necessariamente eles saberiam que isso poderia chegar a 20 milhões. Agora, se tivesse uma comunicação, eu acredito que isso seria muito claro, né? Porque o cara, quando vai e paga 16 milhões numa campanha de marketing, ele tem uma ideia da taxa de retorno, né? De quanto que isso aí, 16 milhões, legal. Quantos usuários eu vou impactar com isso e quantas pessoas. O cara tem essa Exato. previsibilidade, né? Então isso aí não é mas foi uma surpresa. Para mim, até uma mais falta de preparo, né? Do que uma surpresa. Porque ninguém investe, vou botar aqui 16 milhões, vamos ver o que vai acontecer. Os caras sabiam que chegaria talvez 15 milhões de acessos, até 25 milhões de acessos. Eles têm uma margem, né? Então, o ambiente teria que estar preparado para a situação máxima, para o pico máximo, né? Exato. E até esse investimento, né, do anúncio, como é que é esses 16 milhões, né? Como é que tem essa estimativa? Conforme a CNN apurou, um anúncio de 30 segundos girava em torno assim de 7 a 8 milhões.
Então, eles fizeram ali um anúncio de 60 segundos, eles fizeram esse investimento aí de 16 milhões, mais ou menos, né? Então, foi bem legal esse tweet aí do Snowden, aí, que investiu 16 milhões para direcionar o pessoal para o site e 0 para garantir, né, que o site ficasse disponível, né? E eles chegaram a dar alguma... Teve algum retorno deles? Por que que isso aconteceu? Por que que o ambiente não suportou? Chegou a ver alguma reportagem sobre isso, não? Eles comentaram muito sobre a questão do tráfego, que o site não aguentou a quantidade de tráfego, né, acessos simultâneos, né, e a questão de quando tu vê muito falando em cloud, essa questão de escala, de estar preparado para qualquer quantidade, que tu não vai ter o ambiente preparado para aquele valor X. Você vai configurar para ele, se preparar para ele uh, uh, escalar conforme a necessidade. Então, é algo que a gente não viu nesse caso aí. Não, e nessa situação, como eles já sabiam qual era o horário que isso ia acontecer, o tempo que ia acontecer, eles já poderiam ter escalado o ambiente antes, né? Então não precisa esperar, porque às vezes, como tu falou, é 5 segundos, 10 segundos, né? Uma Exato. chuva de acesso, e essa escala pode ser que demore e tal, dependendo do ambiente. E aí vai sobrecarregando, mas se tu já está prevendo aquilo ali, tu pode ter uma escalabilidade antes. Eu acredito que é tudo questão de comunicação mesmo, entre as áreas da empresa. Por isso que eu falo que o cara responsável pelo ambiente de tecnologia, ele tem que estar ligado não só com aquele ambiente, sim com todo o negócio da empresa, principalmente nessa situação. Campanhas de marketing, que vai trazer um tráfego muito maior. Então, se o cara isso aí tivesse conectado, ele já teria a previsibilidade de ter o cara meia hora antes já ter preparado o ambiente para receber aquela quantidade toda de tráfego. Porque a gente vê, né? A gente vê aí situações que, ambientes grandes caem por ataque de negação de serviço. Legal, às vezes o ambiente está preparado até um certo ponto, isso aí, queira ou não, pode até ser entendido como ataque de negação de serviço, né? Porque, o negócio estava ali com 1 milhão, vamos botar 1 milhão de acessos no momento normal. E aí, em 5 segundos, foi para 20 milhões, e aí o cara, o que é isso, né? Então, às vezes, o ambiente ele está preparado para aquilo ali, mas só até um certo limite. Só que quando é muito louco, porque tu sabe que vai ter essa campanha, né? Os caras, não foi uma coisa que, olha, alguém foi lá e falou do nada, sem querer, falaram sobre a aplicação, sobre o site, e todo mundo acessou. Não, aquilo estava previsto, teve toda uma preparação para criar aquela campanha de marketing, daí daqui a gente vai cair aonde? Os caras, a gente vai cair nessa página e vai acontecer isso. Teve toda uma preparação, só que os caras esqueceram de preparar o ambiente para receber aquele tráfego ali antes. Isso aí que espanta mais, assim, né? Exato, falou tudo. E como o Super Bowl ele tem uma grande audiência nos Estados Unidos, o pessoal diz que o futebol americano nos Estados Unidos está assim como o futebol no Brasil, né? Então é um evento que gera uma audiência e, querendo ou não, tem a questão de investimento que rola bastante. Que tu imagina comprar um tempo de 60 segundos para transmitir, por exemplo, o teu produto, fazer um anúncio do teu produto, e aí quando você vai receber esse pessoal aí, o acesso você não garante, então teve alguns outros tweets aí, outras postagens que foi o anúncio mais caro da história, né? Porque 16 milhões e em 10 segundos já acabar com a festa. E não trouxe, não, então isso que eu ia falar. Aí vem aquela história, né? Não sei se a gente escuta isso bastante. O cara quer fazer um projeto e aí o cara passa um orçamento. Não, isso aí é caro, não, vai ficar caro. E aí tu para e pensa. Nessa situação, os caras jogaram 16 milhões no lixo, porque não serviu para nada aquele anúncio. Porque não conseguiu pegar nenhum novo cliente, ou se conseguiu, não chegou nem perto do esperado. Imagina, se a ideia era ficar 60 segundos recebendo novos clientes, em 10 segundos os caras caíram, tu não teve nem um pedacinho daquela margem que tu pretendia receber, né, de investimento.
Então, além disso, além do cara, e tem duas situações, né? Além do cara ter perdido os 16 milhões ali daquele anúncio, ele acaba queimando, no meu ponto de vista, a marca da empresa, né? O nome da empresa. Pô, como é que eu vou investir a minha grana numa plataforma que pode ficar fora? Tu entende que isso aí passa uma, do meu ponto de vista, isso aí passa uma insegurança para o usuário? O cara pensa, meu, se eu investir minha grana aqui, quando eu quiser pegar a minha grana, ela vai estar fora. E aí, o que, que eu faço? Cadê o meu dinheiro, né? Que, no Exato. meu, que é, às vezes, é até um, um dinheiro que tu está perdendo, né? Uma perda financeira que tu não consegue medir e nem enxergar. Mas o que acontece? Porque o cara, meu, pensa lá, pá, que massa, ganhei aqui meus $15, já vou botar mais uma grana e vou investir. E eu quero, putz, mas se eu botar minha grana aqui e esse cara sair fora, cadê minha grana? Como é que eu recupero? Será que alguém não vai roubar meu dinheiro? Não vai... Passa uma sensação de insegurança, principalmente quando se trata de uma instituição, né? Para o cara tem que investir, o foco é investimento, né? Sim, esse ponto aí que você mencionou é interessante, porque no caso aí, por exemplo, da Coinbase, por exemplo, essa promoção aí de se cadastrar, ganhar $15 e começar a operar, eles tinham um período estendido que era para receber os usuários. Mas, por exemplo, naquele momento que eles fizeram, por exemplo, desde a contratação do anúncio até a preparação para aquele momento lá de 60 segundos lá, em tese, ele não teve assim, a meta naquele momento. Ele pode ter recebido depois os usuários no site, mas a grande quantidade naquele momento que estava assistindo, por exemplo, a transmissão, não ficou ali, não conseguiu ficar preso no site, né? Daí, depois também é muito difícil, porque o cara vai lá naquele momento, caiu. E aí, pô, o cara talvez ali tente de novo. Mas o cara não vai tentar daqui a 2 horas, 3 horas. Vou daqui a 3 horas tentar lá ver se eu. A grande massa, né, desses 20 milhões, provavelmente deixou de lado, esqueceu, caiu, tá fora, esquece e vida que segue. Então, os caras poderiam ter 20 milhões novos clientes, novos investidores, que se tu parar para pensar, se cada um colocasse ali $5, quanto daria isso? Né? 20 milhões de acessos. Cada um colocasse $5, daria 100 milhões. Eles investiram 16, beleza? Nós temos 100 milhões investidos aqui. Normalmente o cara vai botar mais do que isso, né? Então, o Exato. retorno financeiro seria muito, no meu ponto de vista, assim, também não sou um cara entendido de finanças, mas seria muito bom para a empresa, porque, cara, a gente bota 16 milhões aqui, vamos ter 20 milhões de acessos, tipo, muito barato, 20 milhões de acessos, e desses 20 milhões de acessos, alguns milhões vão virar nossos clientes e vão investir, cara, o anúncio, e seria, no caso deles, a campanha de marketing mais barata que eles teriam feito, né? Pô, bota 16 milhões em 60 segundos, eu tiro esses 16 milhões tranquilo. Só que no caso Exato. dele, acredito que eles tenham perdido 16 milhões aí nessa situação. Exato. E até E, um ponto que eu quis comentar, trazer essa discussão aí, que assistindo, por exemplo, a transmissão e vendo o anúncio, por exemplo, e tu começa a refletir a questão de cloud, como seria usando os recursos de cloud, tu faz a comparação, que às vezes tu vê algo e tu tenta comparar, tenta trazer para o mundo de cloud. E aí que acendeu a luzinha assim de, pô, isso aí, se fosse ver, é falta de escala, falta de previsibilidade, não conseguiu deixar em alta disponibilidade, e aí que você começa, daqui a pouco, algo que para muitos, daqui a pouco, que vão assistir aí, não sabiam ou não tinham notado, vão começar a refletir que daqui a pouco, em uma outra oportunidade, um outro evento, outro anúncio, eles vão começar a fazer essa comparação, essa análise, né? não vou ir tão longe. Eu tô aqui em Florianópolis e aqui em Santa Catarina tem uma rede de supermercados. E na Black Friday, essa rede de supermercados fez promoção de Black Friday e tal. Só que tinha a seguinte estratégia: olha, vai ter o desconto da Black Friday quem estiver com o nosso aplicativo instalado, cadastrado, e aí lá você vai pegar
passa o código e tal, e aí tu vai ter o desconto da Black Friday. Legal. Adivinha o que aconteceu na Black Friday? O aplicativo não cadastrava ninguém. Tu ficava tentando cadastrar, e não cadastrava ninguém. Cara, outra porcaria, porque olha só, olha o que aconteceu com muita gente. O cara tava lá, foi no mercado, e lá ele descobriu que ele precisava ter um aplicativo. Tá? Então, o cara foi no Black Friday, muvuca no mercado, os caras 50% de desconto em várias coisas, principalmente vinhos e espumantes e tal. 50% de desconto. A galera enchia os carrinhos, né? Pô. E aí o cara, caía na fila. Quando ele caía na fila, ele falava, preciso ter um aplicativo. E ali o cara ficava tentando baixar, tentando cadastrar, tentando baixar. Tu baixava o aplicativo, mas tu não conseguia te cadastrar, entendeu? O aplicativo não carregava, não tinha jeito. E muita gente chegou na hora do caixa e não conseguiu fazer o cadastro no aplicativo. Sim. E aí o que acontece? Tu causa uma insatisfação gigantesca no teu cliente, porque o cara, já peguei esse mercado cheio, já fiquei na fila um tempão, tô há meia hora tentando me cadastrar nessa porcaria desse aplicativo e ainda vou perder todo esse tempo porque eu não vou conseguir, né, comprar com o desconto que eu tinha que comprar, né? No meu ponto de vista, a mesma coisa, porque o cara sabe que isso vai acontecer. Esses mercados, eles têm taxas, né, de venda, tem taxa de tudo, e tu sabe quantos usuários tu tem hoje na tua base e quantos novos usuários tu vai ter que cadastrar naquele dia. E aí é aquela coisa, cara, vamos nos preparar para isso, né? Então tu pode te preparar antes ou tu já pode deixar o ambiente preparado. Eu acredito que nesse tipo de situação é mais simples, porque tu sabe que aquilo vai acontecer. Então tu pode te preparar antes. E aí vem aquela história, né, que a gente fala muito. Cloud, usar cloud. Leandro, mas esses caras provavelmente estão usando cloud, né? Só que aí vem a história. Será que esses caras realmente estão usando o cloud do jeito certo? Será que eles estão usando os recursos que cloud disponibiliza? Essa Será que o cara está fazendo a coisa do jeito certo? Por que esse tipo de coisa acontece, né? Exato. E até fazendo a brincadeira aí com esse mercado aí, na verdade, o anúncio dele, a promoção, para ele pode ter sido positivo, que daqui a pouco o pessoal que comprou a quantidade que iria pagar com desconto, chegou lá na hora, precisou pagar o valor inteiro. Então, para o mercado foi bom, só que a questão de imagem e a questão de transtorno que gera, não tem como mensurar, né? Não, mas o cara não vai levar, né? O cara tá lá para comprar com desconto. O cara encheu o carrinho para pagar metade do preço. O cara não vai chegar lá na frente, agora eu vou pagar o preço cheio. Então, isso aí a gente percebe acontecer muito, né? As pessoas pensam num todo, mas acabam esquecendo da parte principal, que é quem vai receber aquele tráfego, que é o ambiente. E aí que a empresa começa a dar valor para o setor, para o ambiente de tecnologia, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Agora, talvez os caras vão pensar, precisamos ter um ambiente escalável, precisamos... Agora o cara vai pensar nisso. Às vezes, o responsável dentro da empresa está horas falando isso e ninguém dá bola. Não, mas está funcionando, está funcionando. Putz, agora está aí. Parou o negócio e o cara agora vai ter que pensar e espera ter que perder, no caso, 16 milhões, né? 16 milhões. 16 milhões. Os outros provavelmente perderam alguns clientes também, ou tiveram alguns clientes insatisfeitos. Isso aí a gente vê acontecer no dia a dia. Então é o quê? É o custo que a empresa tem, que ele não é um custo explícito, ele não é um custo que está lá do dia a dia, mas é um custo de imagem, um custo de falta de planejamento. Então, quando a gente vê, quando o cara fala, mas por que eu vou precisar de um ambiente com alta disponibilidade? É isso. É tu não precisar ficar parado. Leandro, mas isso aí é para o cara lá que tem 16 milhões para investir, uma mega empresa. Não, isso acontece também com startups, né? Às vezes uma startup, o cara começa com uma ideia de uma aplicação, começa com a ideia do aplicativo na startup e começa a bombar e o negócio fica indisponível. Automaticamente, os teus usuários, que às vezes eram meia dúzia, eles, cara, não vou usar esse negócio, não funciona, e tu já te queima na largada. É o cara que, quando tiver bom, quando eu tiver muitos usuários, eu vou melhorar o meu ambiente. Não é assim, né? Porque se tu já não tratar bem aqueles teus primeiros usuários ali, tu não vai conseguir novos usuários. Então, isso aí acaba se encaixando para tudo, não só para
empresa que investiu 16 milhões lá no Super Bowl, mas como aquela empresa aquele mercadinho da esquina, ou aquela empresa de escritório de contabilidade, ou aquela empresa de desenvolvimento de software, que o teu usuário, às vezes, ele não está reclamando para ti que está fora, né? O cara não está reclamando, está fora, mas ele vai criando aquela insatisfação com o teu ambiente, com o teu cenário, de tu chegar todo dia lá no escritório, a gente está sem sistema, ou de tu vender o teu software e ele ficar travando e caindo toda hora. Então, nos pequenos detalhes, é claro que numa proporção muito menor dessa que tu trouxe para a gente aí, de 20 milhões de acesso, mas é na proporção que tu está atendendo, na proporção que tu está trabalhando. E aquela proporção que tu está trabalhando é o que te traz o retorno. Então, quando a gente fala em criar ambientes de cloud, usando o cloud do jeito certo, para tu ter um ambiente com alta disponibilidade, é justamente isso. É tu ter os teus clientes, usuários ali satisfeitos com a tua aplicação, com o teu atendimento, né, com a tua entrega, para o cara não precisar sair do teu negócio. No caso do Super Bowl, os caras, leram o QR Code, não funcionou, beleza, tchau. Eles já não queriam aquilo ali mesmo, e aí eles vão virar as costas e provavelmente não vão voltar. Mas às vezes no teu cliente, do teu software, o cara tá ali, tenta uma, tenta duas, e o negócio tá sempre caindo. O cara vai ir no teu concorrente e às vezes tu fala, o cara era meu cliente há 10 anos e saiu do meu software só para ir para o outro porque era mais barato. Tu acha que é mais barato, mas não é. É porque o teu tá entregando, a qualidade do que tu tá entregando é muito pior da que o outro tá entregando. Às vezes muita gente pensa que é tudo dinheiro. Não, vai ficar muito caro, muito caro. O que foi muito caro no caso do Super Bowl? Muito caro foi não ter feito nada. Custou 16 milhões, mais o tempo que todo mundo investiu na campanha de marketing e mais a imagem da empresa, que provavelmente foi muito mais do que esses 16 milhões, que esse tipo de situação, dependendo da empresa, acaba o cara até desvalorizando a empresa, né? Perante o mercado financeiro, perante a muitas coisas, que é o que a gente vê acontecer aí em alguns casos aí, principalmente essa semana. Empresas que perdem, acabam ficando fora quase uma semana e desvaloriza, perde muita grana. Então, são custos, né? Custos que não estão diretamente ligados ali ao custo de ambiente, mas que podem te trazer prejuízo. E até fazendo um gancho aí, os alunos do programa de especialização estão com um projeto aí para desenvolver internamente, que a gente trouxe para eles, que é esse caso que a gente conversou aqui, que o pessoal a empresa tem uma quantidade de acessos que espera receber, mas eles não podem se basear nesse valor, eles têm que estar preparados para qualquer número. Então, eles não podem, daqui a pouco, digamos, um projeto não deu sucesso, não conseguiu executar com sucesso, eles comentarem assim, mas foi falado para nós que estava previsto 20 mil acessos. Tu tem que se preparar para o 20, para o 30, 40, 50 mil, 100 mil, tem que se preparar para o que vier, não é o indicador ali, um só que você vai se basear, você tem que usar as métricas para conseguir escalar o ambiente, para atender o teu cliente. Mas até se tu estiver preparado para o que vem, já ajuda. Nesse caso do Super Bowl, eu acredito que eles nem preparados para o que ia vir, eles estavam. Porque, cara, quantas pessoas vão estar assistindo aquilo ali naquele momento? X milhões. Desses X milhões, vamos contar que todos vão entrar, ou tantos por cento vão entrar, né? E aí, tu tem que estar preparado para isso. Exatamente. Que massa. Cara, show. Gostei do nosso papo de hoje. E, Cássio, me conta aí, o que tu tiraria como um aprendizado nesse caso? O aprendizado que, independente do tamanho da empresa, do negócio da empresa, ela tem que estar sempre preparada para o pior e para o melhor. Então, ela tem que aprender a ter essa escala e conseguir ter esse planejamento e o investimento, por exemplo, nesse caso aí não é gasto, né? É investimento, porque como a gente já fez os números aí durante a conversa, eles iriam ganhar muito mais tendo a plataforma disponível, né?
Com certeza, com certeza. Eu penso mais ou menos que nem tu, assim, que o grande aprendizado aí, talvez comunicação, né? Entender o cara do TI ali, o cara é responsável pela área de tecnologia, conectado com o resto do negócio da empresa para entender o que vai acontecer. E isso me parece que não ocorreu nessa situação, porque, cara, se o cara sabe que isso vai acontecer, ele sabe que o ambiente não vai aguentar. Isso aí é óbvio, porque ele já teve 3, 4 milhões de acesso, ele sabe até onde chegou. Então ele sabe que se tivesse 20 milhões não ia aguentar. Principalmente em 5 segundos, né? Que Exato. puf, foi aquele momento. Então, às vezes, é uma falta de comunicação, eu acho que é importante. Então, por isso que cada vez mais o cara que é responsável, ou o cara, por menor que seja a empresa que tu atende, tu tem que estar ligado com o negócio da empresa, entender o que a empresa faz, para onde que ela vai, porque principalmente quando o que tu vai receber ali, né, são tem essas demandas grandes, então o cara tem que estar diretamente conectado com o negócio da empresa. E é aquela história que tu falou também, né? O que é custo, o que é barato, o que é caro. Então aí é um grande lance para tu medir o que é barato e o que é caro, né? Nesse caso, 16 milhões foi caro, mas se tivesse sido bem pensado, poderia ter sido muito barato. Acredito que teria trazido um retorno para essa empresa gigantesco, em vez de trazer um prejuízo de 16 milhões. Exatamente, é isso aí. Show de bola. Cássio, cara, valeu, obrigado aí por esse podcast, aparecendo com nós aí pela primeira vez no podcast Bora para Cloud. Espero que tu apareça mais vezes aí. Também falar sobre os nossos projetos, projetos que a gente toca aqui na Cloud Treinamentos, no nosso setor de projetos e projetos de cloud, projetos de migração, implementação para as empresas, né, de cloud, em cloud AWS. Trazer exemplos de alguns projetos que a gente cria aí, vai ser legal também, a gente vai fazer no nosso podcast. E para quem está ouvindo e assistindo esse podcast no YouTube, se tiver alguma ideia, alguma ideia de conteúdo que você ache legal a gente discutir aqui no podcast, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Se você gosta de ouvir o podcast Bora para Cloud, não esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo para quem está no YouTube e se inscrever no canal ali e ativar as notificações. Esse podcast está disponível aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcast e também disponível na íntegra com vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/Cloud Treinamentos. Cássio, valeu, cara. Obrigado por Valeu. trazer esse tema aí, juntando, né? A gente conectando uma situação que aconteceu no dia a dia, e isso aí acontece bastante, situações que acontecem no dia a dia, que poderiam ser resolvidas ou estão diretamente ligadas à área de tecnologia, principalmente usando o cloud aí. E até vai ser legal se a gente conseguir entender. Vai ser difícil, né? A gente conseguir descobrir qual era a arquitetura dessa aplicação, mas se alguém souber e quiser deixar informações, pode deixar também nos comentários aqui embaixo do vídeo. Valeu, pessoal. Fechou? Valeu, Cassio. Valeu, galera. É isso. Obrigado. E esse foi mais um podcast. Bora para Cloud.